A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos mais uma vez de uma temática bastante relevante e importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática de hoje é: quem são as duas testemunhas, né? Ou quem serão as duas testemunhas? E estou gravando este vídeo por causa da escatologia especulativa, né? Que muitas pessoas hoje têm medo até de estudar o livro de Apocalipse, né? Por causa da escatologia especulativa, né? E essa escatologia, ela propõe medo nas pessoas, gera medo, gera diversas coisas negativas. Mas a escatologia bíblica não. Ela produz esperança. Ela motiva o cristão a viver de forma santa, né, e longe das coisas do mundo, para ir se preparar para o arrebatamento da igreja. Mas, por causa da escatologia especulativa, hoje muitas pessoas dizem que sabem quem serão aí as duas testemunhas, né? Mas o texto bíblico não nos mostra, não existe indício algum de quem serão aí essas duas testemunhas. O que sabemos sobre as duas testemunhas é que elas exercerão, né, o seu ministério na primeira metade do período tribulacional, né, que é chamado de tribulação, pois entendemos que o período tribulacional é composto por 7 anos, né, primeira metade tribulação, segunda metade grande tribulação, né, e as duas testemunhas vão exercer aí o seu ministério durante a primeira metade, e elas profetizarão, como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Veja o que diz a Bíblia: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, elas pregarão, né, no período tribulacional durante 3 anos e meio, né, e vestidas de pano de saco, que era a vestimenta típica dos profetas, né, antigamente, né, e quando elas estiverem exercendo o seu ministério, pregando no período tribulacional, né, ninguém poderá fazer mal a elas, né, ninguém poderá parar esse exercício que elas estarão fazendo, né, que é pregando a palavra, como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 5, que diz: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Por quê? A Bíblia diz que Deus vai dar poder às duas testemunhas, né? Para quê? Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então veja que durante esse período em que elas estiverem profetizando, né, exercendo o seu ministério de profeta, né, porque veja que a própria Bíblia vai dizer que elas profetizarão. Então serão profetas de Deus aqui na terra durante o período tribulacional. E depois de 3 anos e meio, né, quando o anticristo, né, se revelar o seu propósito, né, depois que ele quebra o pacto que fez com Israel e com as demais nações, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, né? Ele vai fazer um concerto, né, com Israel por 1 semana, que corresponde à 70ª semana, mas na metade da semana ele vai quebrar esse pacto, vai profanar o templo, vai começar a perseguir os judeus e todos aqueles que não quiserem, né, o segui-lo, né? Mas, né, ninguém vai poder parar, né, as duas testemunhas na primeira metade do período tribulacional. Elas estarão pregando, e quem quiser ou quem tentar parar as duas testemunhas, importa que seja morto. Então elas vão exercer o seu ministério
durante o primeiro período, né, que corresponde aí à 70ª semana, que é composta de 7 anos, primeiro período, tribulação. Eles estarão pregando na tribulação, pois existe uma diferença entre tribulação e grande tribulação, né, que será a segunda metade desse período de 7 anos, que corresponde à grande tribulação propriamente dita. Então, ninguém vai poder parar, né, as duas testemunhas, né? Mas a Bíblia vai dizer que cumprindo-se, né, elas cumprindo o seu ministério, o anticristo, quando revelar o seu propósito, né, real, porque fez um pacto, um falso pacto de paz com Israel e com as demais nações, vai dizer que o anticristo as vencerá, ou seja, o anticristo vai matar as duas testemunhas, lógico, por permissão de Deus, como está escrito em Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Essa besta aqui corresponde claramente ao anticristo. Mas veja a expressão, e quando acabarem o seu testemunho. Então ninguém vai poder parar, né, enquanto elas estiverem em atividade, né, pregando a palavra. Mas depois o anticristo, que surge aí dentre as nações, né, que surge depois de 3 anos e meio, quando ele quebra o pacto, ele vai matar as duas testemunhas, né, e a própria Bíblia vai dizer que os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, né? E vários povos se alegrarão, né? E mandarão presentes uns aos outros, como está escrito no versículo de número 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então veja que o testemunho das duas testemunhas, né, a profecia, a pregação, será tão forte, né? Por que será tão forte? Porque o versículo 10 vai dizer que as pessoas, né, elas mesmas vão dizer que as duas testemunhas estavam atormentando os que habitam sobre a terra. Então veja que será muito forte a propagação, né, a pregação das duas testemunhas, porque primeiro elas são enviadas de Deus, né? Elas receberão poder para ministrar, para pregar o evangelho, né, nesse período, né, de 7 anos, que é a famosa 70ª semana, que é o período tribulacional. Lembrando que é na primeira metade do período tribulacional, que é chamado de tribulação. E sabemos que a pregação dessas duas testemunhas, né, terá efeito, né, porque no versículo de número 3 vai dizer assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Quando as duas testemunhas ressuscitarem e Deus chamar novamente elas para estar com ele, né, como está escrito em Apocalipse 11:11, diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz dos céus que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, né? E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então veja que as pessoas, nem todas, né, deram glória a Deus por causa dessa eventualidade, mas muitos deram glória a Deus, né, certificando, nos dando base para dizermos que muitas pessoas aderiram, né, receberam a mensagem das duas testemunhas. Agora, muitas pessoas
dizem que as duas testemunhas serão Elias e Moisés, ou João Batista e Elias, Enoque e Elias, mas nós não podemos estar falando coisas como estas, porque a Bíblia Sagrada não nos apresenta de fato quem será aí as duas testemunhas. Muitos dizem Elias, que Elias representa os profetas e Moisés representa a lei, Enoque, porque Enoque não foi morto, Enoque e Elias, porque nem Enoque nem Elias foram mortos. Mas veja que o texto bíblico não nos mostra nenhuma base para termos aí, se nós fazermos uma exegese, um estudo minucioso do texto bíblico, o texto bíblico não nos dará base para dizer quem são as duas testemunhas. Então, não podemos fazer uma ginástica para chegarmos à minha conclusão, à sua conclusão, mas só podemos interpretar a partir daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, ninguém sabe quem serão aí as duas testemunhas. O que sabemos é que elas exercerá o seu ministério na primeira metade do período tribulacional, ninguém vai poder pará-las, Depois o anticristo, que vai quebrar o pacto que fez com os judeus e com as demais nações, vai matar as duas testemunhas, E o seu corpo ficará na praça da cidade, que espiritualmente se chama Egito, Sodoma e Egito, onde o Senhor Jesus Cristo foi morto, e ficará durante 3 dias e meio, Depois Deus, o Espírito de vida vindo de Deus entrará nelas de novo e Deus as chamará para estar com ele. Então, só o que sabemos é isso, Existem comentários, existem livros, comentários em livros, mas nada certifica em dizer as duas testemunhas será tal pessoa, não. A Bíblia Sagrada não nos revela quem será as duas testemunhas. Amém? Que Deus nos abençoe. E este foi mais um vídeo em nome de Jesus.